Bom, boa tarde a todos, boa tarde Eric, boa tarde a todos que estão ouvindo. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Tafona e o que eu vou defender aqui hoje é aquilo que eu entendo ser um ensinamento bíblico a respeito do único Deus verdadeiro. Esse único Deus verdadeiro ele é descrito na Bíblia como sendo apenas uma pessoa, e eu vou identificar isso biblicamente e vou combater a ideia de que Deus é uma trindade formada por 3 pessoas divinas. Isso é um ensino mentiroso, antibíblico e apenas filosófico. Eu duvido que o meu companheiro de debate, o Eric Profeta, consiga trazer textos que provem a existência de uma trindade. Eu vou mostrar isso dentro da Bíblia, que a identificação que a Bíblia faz do único Deus verdadeiro é que ele é apenas uma única pessoa. Ele não é composto de 3 pessoas. Até porque, se fosse assim, ele seria um Deus com 3 cabeças independentes, porque as pessoas seriam independentes. Se são 3 pessoas, tem que ser 3 mentes que pensam por si. Então seria um Deus semelhante àquele cão Cérbero, que tinha um corpo, mas 3 cabeças. Então isso é uma mentira, isso é antibíblico. O diabo ele quer fazer com que as pessoas adorem um ídolo, e adorar um Deus trinitário é adorar um ídolo. E me desculpe os trinitários que estão aqui que não vão concordar, mas isso é a pura verdade. Eu vou mostrar biblicamente a identificação de quem é o único Deus verdadeiro, tanto no chamado Velho Testamento quanto no Novo. Então isso será uma oportunidade para os sinceros pararem e pensarem: será que aquilo que eu aprendi é aquilo que a Bíblia ensina? Eu não vou defender aqui aquilo que a congregação que eu frequento defende, mas é a minha fé, a minha crença. Inclusive, eu não vou usar a tradução do Novo Mundo. Para quem não sabe, eu sou testemunha de Jeová. Vou usar outras traduções exatamente para evitar o preconceito. Então, toda vez que vocês verem escrito no texto que eu mandar Jeová, é da tradução brasileira da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu não vou usar a tradução do Novo Mundo. Não porque ela não seja boa, pois é a melhor, mas para evitar suspeitas de alguns que acham que ela é uma adulteração. Então, vou provar com a Bíblia que Deus não é uma trindade, ele é uma única pessoa, tem um nome, e o próprio Jesus, os apóstolos e os profetas identificaram quem é o único Deus verdadeiro. E quero ver se o Eric consegue provar que o Deus verdadeiro é um ser composto de 3 pessoas divinas. Olá, boa tarde a todos aí. Primeiramente eu queria agradecer a Deus, né, por essa oportunidade aí, por esse momento de podermos estarmos aqui, né, juntos aqui reunidos, para aprender, né, evoluir e meditar sobre a palavra de Deus, né, conhecendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, e tendo essa oportunidade aí de compartilhar com todos aí, né, tudo aquilo que nós temos aprendido aí mediante a palavra de Deus, né. Queria cumprimentar aí o irmão Marcelo, né, Marcelo Tafona aí, né. Queria cumprimentar também a todos aí presentes, né, velhos amigos aí que eu estou vendo aí, que estou revendo, assim também como novos participantes aí, né. Quero agradecer aí por estarem presentes, né, e creio que muitos já conhecem um pouco dos meus argumentos, né, já foram muitas risadas aí ao longo dos tempos, né. Então, não tomando muito tempo aqui, né, eu gostaria de esclarecer que a Trindade, para mim, representa o princípio de Deus, né, como uma autoridade suprema, né, aquele que rege, né, toda as leis, né, morais, físicas, sobrenaturais e etc, né. Então acreditamos que Jesus, né, e o Espírito Santo, eles fazem parte então dessa autoridade soberana, né, que dirige a igreja, né, dirige a todos aí, com o preceito de adquirirmos a salvação e adentrarmos ao reino, né, ao seu reino.
Então, realmente, a Trindade, ela é uma fundamentação bíblica, né? Desde os apóstolos aí, eles já vêm demonstrando, né, a divindade de Cristo, né, como também do Espírito Santo, né? Como nós encontramos nas cartas apostólicas aí, e também nos evangelhos, né, fazendo a menção, né, dessas personalidades, que juntamente com Deus formam então essa autoridade soberana aí, formando então esse princípio que nós acreditamos ser Deus, né, que é o que rege, né, e o que sustenta todas as coisas. Então nós acreditamos dessa forma, que o Pai e o Espírito Santo, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um nessa condição, né, eles são distintos entre si, né, têm as suas personalidades, mas ali são unidos ali para trazer essa salvação, esse regimento aí sobre todas as coisas. Bom, eu vou ser direto aqui naquilo que eu quero dizer. Deus ele se identificou primeiramente ao povo de Israel. O texto de Romanos 9,4 fala assim, ó, os quais são israelitas, de quem é a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto de Deus e as promessas. Então Deus ele se revelou primeiro ao povo de Israel. Então a pergunta que eu quero fazer ao Eric é a seguinte: a doutrina da Trindade, ela define que Deus é um ser, ou seja, apenas um Deus, que é formado por três pessoas divinas, que são Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se são divinas, tem que ser deuses. Porque quando a gente fala que Jesus não é o próprio Deus, dizem que nós que não cremos na Trindade estamos negando a divindade de Cristo. Então, se são pessoas divinas, são três deuses, e isso mata a doutrina da Trindade. Mas a pergunta é, se a nação de Israel foi quem recebeu a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto de Deus e as promessas, Deus obviamente se revelou a eles como exatamente quem ele é. Então eu queria que o Eric mostrasse para nós onde no Velho Testamento Deus se identifica, ou algum profeta identifica a Deus como sendo um ser composto de três pessoas divinas. Principalmente na Torá dada aos israelitas, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Qual é a passagem que explica que Deus é apenas um, mas ele é formado por três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Esta é a minha pergunta inicial. Em qual passagem do Velho Testamento identifica Deus como sendo formado por três pessoas divinas? Bom, ok, irmão. As passagens referentes aí do Antigo Testamento, propriamente até em Gênesis ali no início, né, nós já encontramos, né, a particularidade ali que Deus, né, ele diz, né, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, entendeu? Além de muitos outros textos, né, referente à testificação da figura de Cristo, né, como por exemplo Isaías, né, 9:6 lá, que fala do Filho, né, Deus forte. Então, realmente, e também como o próprio Jesus, né, ele nos descreve que o Pai, né, através das Escrituras, já fez a testificação dele, né. Então, realmente, no Antigo Testamento, nós já temos já essa figura soberana, né, a qual representa tanto o Pai, né, como o Filho, né, Jesus Cristo, e como o Espírito Santo também, agindo ali com todo, concedendo dons, realizando obras e etc. Então, realmente acreditamos que já desde o Antigo Testamento, né, por mais que os judeus eles não tenham essa concepção, né, e justamente também, até mesmo uns judeus ortodoxos, eles não acreditam também no Filho, né? Esse princípio de Filho de Deus, eles acreditam ser a nação escolhida de Israel, né? Então, eles não acreditam nem que Jesus, né, ele é o Filho de Deus.
Então, o que eles acreditam é que viria, sim, um Messias, né, um rei, que viria ali restaurar, né, as nações ali, guerrear por eles e trazer a paz, né, a prosperidade para todos, né? Então, o conceito que eles têm ali de Deus é esse, entendeu? Então, nem do filho eles têm esse conceito, eles já se consideram filhos já por meio de Abraão, né? Eles já se consideram salvos por meio de Abraão. Justamente você tem até mesmo os saduceus, né, que eles não acreditam nem na ressurreição, nem em anjos, né, entre outras coisas, é devido a isso, porque essa relação de filho, né, de Deus, se for analisar, né, todo o contexto histórico, também parte de princípios pagãos, né, porque os reis, né, anteriormente, antigamente, muitos acreditavam que, sim, que deuses aí tinham filhos e eram considerados deuses menores, entendeu? Então, esse conceito já é um conceito meio que padronizado pagão. Então, os judeus eles não acreditam nessa filiação, né, de Jesus Cristo, e nem acreditam que Jesus seja o Messias até hoje, né? Mas a questão é essa, a filiação que eles acreditam é que a nação foi escolhida como filho unigênito, né? O filho primogênito aí do pai. Então, realmente, aí, usar o judaísmo, né, como exemplo, eu acredito que seja uma forma equivocada de nós analisarmos aí todo o contexto bíblico relevante ao princípio de Deus, né? Por mais que eles estejam aí a serviço de Deus, nós sabemos que eles não estão cumprindo corretamente aquilo que Deus quer, aquilo que Deus pede, né? Então, é isso que nós temos que verificar. Nós temos que verificar qual é o conceito judaico, qual é o conceito cristão, né? Para poder definir aí qual que é o princípio bíblico que nós podemos articular aí para chegar a um denominador comum, né? Então, realmente, aí, como o próprio Cristo diz, né, a Escritura mesmo já testifica dele. Bom, senhores, então, vejam bem. A minha pergunta foi, qual texto que identifica no Velho Testamento que Deus é um ser formado por 3 pessoas? O Eric citou genericamente Gênesis 1:26 e não trabalhou o texto. Citou e disse, façamos. Ali não diz quem é que estava falando com quem, nada disso. Então, ele não citou texto que diz que Deus é formado por 3. Citou Isaías 9:6, que fala de Jesus. Aí disse, o próprio Jesus, no Novo Testamento, falou... Não, Novo Testamento eu não perguntei, eu perguntei Velho. Então, vou responder agora onde é que Deus foi identificado. Bem, eu tinha usado apenas 38 segundos, então ainda tenho mais 2 minutos e 22. Então, veja bem, a Bíblia viva aí, ó, Deuteronômio 6:4, diz assim... Ouça, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor somente. Aí eu coloquei. Notem que nesse texto a palavra Senhor com letras maiúsculas é uma referência ao tetragrama, o nome de Deus em hebraico. Então, traduzindo isso aí para o português em letras miúdas, comum é usar em português o tetragrama como Jeová. Então, o que eles estão dizendo aqui? Que o nosso Deus é somente Jeová, não é Jeová, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí depois eu vou... E coloquei aqui o mesmo texto na Bíblia israelita em espanhol, que diz, escucha Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé solamente. Traduzindo, escuta Israel, Yahvé, não Yahvé, Yeshua e Ruach HaKodesh, Yahvé é nosso Deus, Yahvé somente. Então todo mundo sabe que quando se faz uma referência a Yahvé, é o Pai, ok? E a tradução do Novo Mundo... Ela traduz assim, escute, ó Israel, Jeová nosso Deus é um só Jeová. Então o nosso Deus é Jeová, ou Yahvé, ou Yehová, né? Yud, Rei, Vav, Rei. Então ele é um só, o nosso Deus é um só, e ele é o tetragrama, Yahvé, Javé, Yehová, o que vocês quiserem. Então, para os israelitas, a identificação de Deus foi como sendo apenas uma pessoa. Por isso que em Êxodo capítulo 20, ele diz, não terás outros deuses diante da minha pessoa.
Literalmente, em hebraico, lá está diante da minha pessoa e não das minhas pessoas. Então, o senhor Eric não foi capaz de mostrar dentro do Velho Testamento Deus sendo identificado como um ser formado por 3 pessoas. Mas no Velho Testamento ele é identificado como o Deus de Israel e ele é uma só pessoa. Jeová, nosso Deus, é um só Jeová. A palavra ali é errade, numeral, cardinal, singular, masculino, absoluto. Ainda tem umas 2 segundos para encerrar. Encerrado. Ok, então, meu irmão, pegando um gancho aí daquilo que eu falei, né, sobre Isaías, minha pergunta, então, é a seguinte, qual a finalidade, então, de Deus ser único e verdadeiro, né, enviar ali o seu Filho, né, como essa representação divina, poderosa aí, né, como um Deus falso, né, já que se Deus Pai é o único verdadeiro, então Jesus Cristo, então com a sua divindade, então seria um Deus falso, né? Como que o irmão concilia, né, essa questão, né? Seria Jesus então um Deus falso? Bom, então como os senhores podem ver, debater sobre Trindade é complicado. O Eric, ao invés de me fazer uma pergunta sobre Trindade, ele veio me fazer uma pergunta sobre Jesus. O tema aqui não é Jesus, o tema é Trindade. Então você já errou na sua pergunta. Mas essa resposta eu já te dei lá no grupo, santificado seja o teu nome, mas eu vou dar ela aqui novamente, tá? Essa explicação aí que você está perguntando se Jesus era um Deus falso. Não é uma pergunta sobre Trindade, mas eu vou fazer aqui uma resposta para que você entenda, porque eu nunca disse que Jesus era um Deus falso, certo? Pelo visto você não entende nada de grego, posso até estar enganado, mas não entende nada de grego, e não sabe o que significa monos theos aletinos. Então eu vou colocar aqui o texto em grego e em português, tá? De João 17:3, e vou explicar para você novamente, espero que dessa vez você entenda. Eu tenho ainda cerca de 4 minutos, então apenas para não dizerem que eu não respondi, volto a afirmar, não me fez uma pergunta sobre Trindade, ok? Me fez uma pergunta sobre Jesus. E o texto sequer cita o Espírito Santo. Mas vamos lá, Jesus é um Deus falso? Porque ele próprio disse que o Pai é o único Deus verdadeiro? Então em grego, em João 17:3 está assim, ó, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E eu coloquei em destaque, monos theos aletinos, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então por que o Pai é o único Deus verdadeiro e Jesus não é um Deus falso? Não parece um paradoxo? Parece, mas não é. Eu vou colocar aqui a palavra grega, que é monos, para esse texto e você vai entender, Eric. Então a palavra monos, que João usou para descrever o que Jesus falou a respeito do Pai, ela é um adjetivo, tá? Está aí o léxico de Strong, e ela pode ser traduzida como sozinho, sem companhia, desamparado, destituído de ajuda, sozinho, único, somente. Então o que Jesus estava dizendo? Que o Pai é sozinho, sem companhia, sem ajuda, ele é Deus verdadeiro. Isso faz de Jesus um Deus falso? De modo nenhum. Jesus, ele é Deus? Sim, Jesus é Deus. Mas ele é o Deus Todo-Poderoso? Não. Substantivo theos, ele significa poderoso. Jesus é poderoso? É. Agora, o Pai é o único Deus verdadeiro em que sentido? Ele é Deus verdadeiro, sozinho, sem companhia, desamparado, destituído de ajuda. Agora, Jesus, ele é Deus sem ajuda, sem companhia, sem ninguém junto com ele? Não. Por que não? Porque para Jesus ser Deus ou poderoso, ele precisou receber algo de alguém. Vamos ver? Então eu usei apenas 2 minutos e 21 do meu tempo. Então tá aí, ó, Mateus 28:18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo:
toda a autoridade, exousia, me foi dada no céu e na terra. Então por que Jesus é poderoso? Porque lhe foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade que ele tem é algo que foi dado, ele não tinha. Toda a autoridade que o Pai tem, o Deus do Velho Testamento tem, ninguém deu para ele. Isso faz parte dele, é inerente dele. Então ele é Deus verdadeiro, único ou monos nesse sentido, porque ele não recebe nada de ninguém. Jesus, ele é Deus ou poderoso, porque o Pai deu a ele toda a autoridade no céu e na terra. Bom, eu ainda tenho 1 minuto e 48 segundos. Então está aí, ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Ora, se Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo, então quem foi que deu a revelação a Jesus? Foi o Pai, Ele mesmo e o Espírito Santo? Então você note aqui que traz Deus de um lado, tá? Não é uma pessoa divina, Deus e Jesus Cristo, não cita Espírito Santo. Então Jesus, ele é Deus no sentido de poderoso, porque ele recebe coisas daquele que é monos, que é sozinho, sem ninguém. Tá entendendo? Então Jesus, ele não precisa, Jeová não precisa de ninguém para ser Deus verdadeiro. Jesus, para ser Deus, precisa de Jeová. Jesus não disse: a vida eterna é essa, que conheçam a ti, a mim e ao Espírito Santo como o único Deus verdadeiro. Não, ele disse: conheçam a ti, que era o Pai a quem ele orava, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, ele sequer citou o Espírito Santo como sendo necessário para ser conhecido, porque o Espírito Santo no judaísmo não é entendido como uma pessoa, mas como a emanação de Deus. Em Mateus 24:36, Jesus citando o dia final, ele falou, ó, esse dia e essa hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então ele não citou o Espírito Santo nem como sabendo e nem como não sabendo o dia do fim. Somente o Pai sabe e o Filho e os anjos não sabem. Então Jesus não é um Deus falso. E o Pai é o único Deus verdadeiro no sentido de ser Deus sem depender de ninguém. Jesus não é Deus falso, é Deus sim, mas ele depende de Jeová para tudo. Ele recebe tudo. Ok. Então, a princípio aí, eu gostaria de pedir aí de deixar essa psicologia de lado aí, né? Referente a induzir, aí a dizer que eu não estou fazendo pergunta referente ao tema, né? A divindade de Cristo, ela faz parte do tema, sim, né? Foi isso que eu quis salientar e perguntar para você a respeito disso, né? Se você crê que Deus sendo um único só, né? Como você fez as suas inferências aí, realmente ali a minha pergunta é relevante ao tema, sim, né? Então, nós temos que deixar de lado essa questão aí. O próprio texto que você citou aí, né, de João 17, ele já demonstra, né, que o reconhecimento não é somente do Pai, né? Ali você já vê posteriormente que também se trata do reconhecimento do Filho, né? Então, realmente ali são duas autoridades, né, que estão representadas ali para que nós tenhamos reconhecimento. E é isso que a Trindade ela vem trazer. É você trazer o reconhecimento tanto do Pai, como do Filho, como do Espírito Santo, como essa autoridade. Aí você vai dizer, mas ali não está falando do Espírito Santo. Ok, está certo, não está falando do Espírito Santo. Mas a questão é que nós temos que entender qual é a função do Espírito Santo biblicamente. A função do Espírito Santo não é se revelar, não é trazer testificação de si mesmo, né? Você vai encontrar ali em João 16, ele trazendo que não ia testificar de si. Ele veio trazer a revelação tanto do Filho como do Pai, assim como o Filho veio trazer testificação do Pai. Quem faz a testificação do Filho é o próprio Pai. Então, realmente, ali, as testificações ali, elas relatam essa autoridade, né, soberana que rege toda a igreja, que rege todo o mundo. Porque, como você disse aí, que Deus é único, sozinho, né? Mas ele, então, envia o seu Filho, né? Que, como você salientou, é Deus também. Então, como que seria um Deus? Se o Pai é o único Deus verdadeiro, então o Filho não seria um Deus verdadeiro?
Não, ele é a representação do Pai, ali, de toda a autoridade que o Pai deu para ele. Isso é óbvio, nós não questionamos isso. O que a Trindade ela vem salientar é exatamente isso. É quais são as autoridades máximas que regem toda a humanidade. É isso que a Trindade ela vem revelar. Ela não vem fazer distinção de quem é maior, quem é menor, quem veio antes, quem veio depois, não. Ela vem trazer a solução, né, sobre essa questão da divindade, tanto do Filho, como do Espírito Santo, como do Pai. Então, realmente, eles são aqueles que regem todo o governo humano. Visto que Jesus Cristo, ele é o Messias, o nosso Salvador, aquele por meio de quem Jeová Deus vai nos salvar, a minha pergunta é: Jesus certamente conhecia quem era o Deus verdadeiro. Ele próprio disse que foi enviado pelo seu Pai. Ele próprio disse que conhecia o Pai com intimidade, conforme Mateus 11:27, onde ele diz que ninguém conhece plenamente o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então a minha pergunta para o Eric Profeta é: em qual passagem Jesus ensinou que Deus é um ser formado por 3 pessoas divinas? Ou seja, qual é a referência que saiu da boca de Jesus a explicação? Deus é formado por 3 pessoas divinas, que são Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é o que eu gostaria que o Eric mostrasse para todos nós, o nosso Messias, o nosso Salvador, nos ensinando quem é o único Deus verdadeiro. Porque ele veio para revelar aquele que ninguém conhecia. Ele veio para dar instrução. E ele disse que os seus discípulos deveriam ensinar aquilo que ele ensinou. Então, se nós devemos ensinar que Deus é uma trindade, Jesus tem que ter ensinado isso para nós. E onde é que ele disse e ensinou e mandou dizer que Deus é um ser formado por 3 pessoas divinas? Então, conforme os textos que eu citei aqui, estão postados aqui logo abaixo. Então, como podemos observar, né, os próprios apóstolos aí, eles já descrevem, né, toda essa testificação, né, referente tanto ao Filho como ao Espírito Santo e ao Pai, né? Então, você pode encontrar aí em João, né, capítulo 1, versículo 1, né, que é um texto bem conhecido aí, bem debatido, a qual remete essa divindade de Cristo, a que ele representa, entendeu? Então, realmente ali, o próprio apóstolo João, ele tem esse entendimento, né, que Cristo veio ensinar e trazer a eles, que essa autoridade divina aí é tanto remetente ao Pai, né, como ao Filho. Assim também como nós vamos encontrar aí em João 10, né, a qual ele explica, né, Jesus ali explicando, né, a respeito das ovelhas, que o Pai, né, concedeu as ovelhas para ele, então ele também é o dono das ovelhas, entendeu? Então ele e o Pai se remetem a um o quê? A um representante ali de todas as ovelhas, como dono delas, né? Ou seja, aquele que Cristo busca, né, para si, né, para o seu reino, então realmente ali é para o seu reino, juntamente com o Pai. Então, realmente, há essa delegação, né, de poder, autoridade, né, a qual nós entendemos e compreendemos e afirmamos, né, e seguimos. Então, realmente, ali são várias passagens que denotam, né, essa questão aí da divindade de Cristo juntamente com o Pai, né? Então, realmente, né, essa soberania, né, sobre todas as coisas se remete tanto ao Filho como ao Pai. Assim como também nós vamos encontrar em Apocalipse 22, lá no final, né, a respeito do trono, né, do trono de Deus e do trono do Filho, que vão governar, né, para todo sempre na cidade celestial.
Então, realmente ali nós temos essa compreensão ali e essa distinção ali entre o pai e o filho, né, a qual remete toda essa autoridade ali, a qual nós temos que representa Deus. Quer dizer, Cristo, ele é o representante de Deus, ele é Deus, né? De certa forma, então, que nós podemos compreender, então, que tudo aquilo que os evangelhos nos demonstra é realmente essa divindade de Cristo, a divindade do Espírito Santo, como ele rege, como ele ensina, como ele dirige a igreja, entendeu? Assim como foi demonstrado em João, capítulo 16, que viria um Espírito, né, da parte do Pai e da parte do próprio Cristo ali, para nos consolar e para nos guardar, para nos ensinar, né, a buscar o reino de Deus. Então, realmente, nós temos essa compreensão, né, dessa triunidade aí, de autoridade suprema que rege toda a humanidade. É isso que a Trindade ela vem fundamentar. Ela não vem fundamentar deuses maiores, deuses menores, entendeu? Como no passado já existiam muitas dessas fundamentações aí, a qual foi discutida por anos e anos, e por um certo tempo foi abafado, foi eliminado, né? Agora, recentemente, aí, vem adotando novas teologias, e, enfim, que veio trazer, suscitar, né, essas filosofias de antigamente, né, sobre essa questão de divindade maior, divindade menor, o Espírito Santo como uma força, quer dizer, um certo esoterismo que os gnósticos, né, pregavam antigamente, né, que tudo era baseado numa energia divina aqui, que regia todo o sistema humano. Então, realmente, nós temos que analisar qual é o princípio, né, de tudo onde começou, né, e qual é as argumentações que os discípulos tinham na época. Porque os discípulos, eles disputavam ali com filósofos, com gregos, com gentios, entendeu? Todo um povo que tinha uma gama de deuses. Aí, como você vai introduzir, né, a figura de Deus, né, perante todos, e do Filho sendo Deus também? Essa que é a questão. Então, você ali, falando com um povo que tinha, vamos supor, os gregos. Os gregos, eles eram um lugar próspero, né? Como referência de beleza, eles também eram uma referência de beleza na época, e além disso, eles eram muito religiosos. Então, para trazer essa compreensão aí do Espírito Santo agir e ensinar a igreja, e Cristo, né, como Senhor e Salvador, Senhor naquele que representa essa autoridade, que impõe essa autoridade que Deus tem, entendeu? Então é isso que a Trindade ela vem trazer. Ela vem trazer Jesus como o Senhor, que é aquele que impõe essa autoridade que Deus representa a todos. Então por isso que ele representa um Deus. Olha só, os senhores estão vendo, né? Quando eu perguntei onde no Velho Testamento diz que Deus é um ser formado de três, ele não conseguiu mostrar. Agora eu perguntei onde Jesus diz que Deus... diz que Deus é formado de três, ele também não conseguiu mostrar, né? Colocou os próprios apóstolos, eu não perguntei os apóstolos, eu perguntei Jesus, onde Jesus disse. Aí ele diz que em João 10 há essa delegação de autoridade, várias passagens que denotam a autoridade de Cristo com o Pai. Eu não estou questionando a autoridade de Cristo aqui, não. Eu perguntei aonde foi que Jesus disse que Deus é formado por três pessoas. Não mostrou, porque Jesus não disse. Aí fala em Apocalipse 22, o trono do Filho e o trono do Pai que eu vou governar para sempre. E o Espírito Santo não é igual ao Pai e o Filho na Trindade? Por que não tem o trono do Espírito Santo? Eu vou gravar mais aqui 2 minutinhos e vou dar uma explicação breve aqui. Bom, eu tenho mais 1 minuto e 10. Então a pergunta foi, onde Jesus diz que Deus é formado de três? Não diz. E onde ele diz quantos são aquele que é Deus? João 17:3. Ele orando ao Pai, ele disse: a vida eterna, porém, é esta, que conheçam a ti quem? O Pai a quem ele orava, o único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Então ele não disse, conheçam a ti, a mim e ao Espírito Santo como o único Deus verdadeiro. Ou conheçam a mim e a ti como o único Deus verdadeiro. Não, ele colocou o Pai como o único Deus verdadeiro, eu já expliquei o que é o monos, tá? E ele colocou a si próprio como Jesus Cristo. Jesus é Jeová salva, Cristo é o Messias, ungido. Então Jesus é colocado aqui por ele mesmo como ungido, e não como o próprio Deus ou parte do próprio Deus. Então o senhor Eric e nenhum trinitário consegue provar que Jesus disse que Deus é um formado de três.